podcast Skin News, porque envelhecer faz parte da vida, mas escolher como envelhecer é uma questão de atitude. E por isso eu criei esse programa ao lado da minha querida amiga Maura Raias, atriz, jornalista, produtora. Eu e Maura ficamos pensando muito tempo sobre o que falar e como falar sobre envelhecer. Mas qual a melhor forma? É falar sobre envelhecer. E por isso a gente trouxe um amigo querido, um ator, Roberto Ratner, produtor cultural. E hoje nós vamos falar sobre envelhecer do ponto de vista masculino, né? Porque é claro que é muito bonito na teoria, mas quando a gente vive na prática o envelhecimento, a gente quer saber do homem, como que é para ele envelhecer, não é mesmo, Maura? Porque assim, se a gente fizer uma perguntinha rápida aqui pra galera, né? Quem vocês acham que se preocupa mais com o envelhecimento? Os homens ou as mulheres? Provavelmente, pelo senso comum, né? Assim a gente vai falar, as mulheres que se preocupam mais, né? Porque a gente tem uma sociedade que preconiza padrões de beleza, que são padrões até, a gente já falou um pouquinho disso, né? São padrões até cruéis, né? Que fazem com que uma mulher de 50 tenha que parecer uma mulher de 20 e que não tem que nada, né, gente? A gente, cada um. Mas se a gente parar pra pensar, imagina assim, há 30, 40 anos, os caras ficavam lá mesmo, ninguém se preocupava muito, né, com envelhecer. Tava lá, careca e barrigudo, dos carecas que elas gostam mais, e tá tudo de boa. E a mulher ralando pra manter a forma, né? Só que me parece, e quero ouvir de vocês, né, que hoje mudou essa história, né? A gente... Eu fui pesquisar, né, e tem um termo que foi cunhado lá no começo dos anos 2000, que é o metrosexual. Não sei se vocês lembram, os mais jovens não vão lembrar, mas a galera aqui da nossa idade lembra. Esse termo foi cunhado, foi criado por um jornalista chamado Mark Simpson, para falar do jogador David Beckham, o inglês, loiro, bonitão. E ele, nessa época, lá no começo dos anos 2000, que ele estava no auge, né? Ele ia de brinquinho jogar, às vezes maquiava, fazia unha, tinha todo um cuidado com a aparência dele. E começou a se falar nisso, metrosexual. E aí começou meio que um movimento, né? Os homens começaram a ter um pouco mais de vaidade, e especialmente futebol. A gente imaginar que futebol é um ambiente extremamente machista, né? Mas isso começou a acontecer. E aí a gente percebe que hoje os homens não estão mais naquela, vou ficar aqui, barrigudão, carecão, e de boa as meninas vão vir até mim. Parece que não é mais bem assim essa história, né, Roberto? Isso aí. Você é metrosexual? Sou. Assumido. Conta pra gente. Eu sou. Primeiro, uma honra estar aqui nesse podcast da doutora Simone, que é uma amiga antiga, e eu sou paciente dela, né? Então, meu cabelo grande, tudo é culpa dela, no bom sentido. E é uma honra, e é verdade, né? Os tempos mudaram. Eu acho que alguns paradigmas foram sendo quebrados. Você falou do Beckham, né? Do David Beckham. Isso. Ele realmente é um metrosexual assumido e conseguiu quebrar algumas paredes. Acho que no futebol e no mundo normal, no mundo contemporâneo. Porque, na minha visão, o mundo foi sempre machista, continua sendo. E, em função disso, o homem podia ser largado, barrigudo, careca, beber todas, que chegava em casa, a mulher tinha que estar lá pronta, com a comida pronta, a roupa lavada, e o homem sentava no sofá. E de preferência arrumadinha, né? Cheirosinha, arrumadinha. Porque senão ele vai buscar fora de casa o que não tem dentro. Exatamente. Né? Então, isso, principalmente, foi sendo quebrado, né? O empoderamento feminino e a sociedade foi sendo obrigada a mudar. Porque não é mais assim, né? Em consequência, os homens também. Eu falo por mim, né? Eu sou vaidoso, eu uso perfume, uso creme e muitas coisas mais, porque... Pra mim... Muitas coisas mais. Muitas coisas Conta mais, aí pra gente essas coisas mais. Porque eu tenho que... por profissão, eu sou ator e produtor cultural. Mas fora isso, eu sou homem, né? Tenho uma esposa, tenho um casamento e quero que seja sempre bom, né?
Então, preciso me cuidar também. Você acha que você se cuida mais porque você trabalha com a sua imagem ou porque você gosta e você dá a desculpa que é porque você é ator? Eu acho que os dois, Simone. Eu acho que os dois. Eu preciso preservar a minha imagem, claro, mas também não quero envelhecer como esses homens que a gente acabou de falar. Não quero ter barrigão, não quero ficar careca. Você tem medo de envelhecer? Tenho. Acho que todo mundo tem, Mas né? o que te amedronta no envelhecer? Eu acho que você vai perdendo muita coisa importante. Por exemplo, o corpo não é mais um corpo, né, tão forte como quando a gente é novo. Então, você sente dor no joelho, dor no ombro. Eu corri minha vida toda e agora eu sinto dor no joelho. Né? Não é como antes. Antes eu jogava bola 18 horas por dia na rua, descalço. Hoje não dá mais, né? Se eu jogar meia hora já cansa. Então, esse envelhecimento do corpo me assusta um pouco. É perder a capacidade de realizar coisas. Exatamente. Você começar a andar com dificuldade, o que é uma coisa natural, né? Não existe mágica. Claro, você pode se fortalecer o corpo por intermédio de musculação e de outras coisas. Você acha que dá para se preparar para envelhecer? Dá. O que você acha dessa ideia? Eu acho que sim. Tanto que eu faço isso, né? Você pode contar para gente aqui um pouquinho do que você faz? Eu sei que você é meu paciente, você faz tratamentos, mas o pessoal não conhece. Então, claro, conta para gente o que você Antes faz. eu quero que você conte e quero que você diga pra gente em que momento que você percebeu falar, deixa eu procurar aqui um médico, enfim, uma ajuda para quero ficar bem. Claro, tem um momento muito nítido no homem é quando começam as entradas aqui e a careca em cima. Quando começou, eu penteava o cabelo e falava, meu Deus, estou ficando careca. Nesse momento, eu procurei ajuda médica, que Quantos foi a anos ajuda você da tinha? Simone. Quantos anos? Eu tenho 52 agora. Isso faz uns mais de 15, mais de 20, se bobear. Você começou cedo, então, a se preocupar, né? Senão eu estaria careca, realmente todo careca aqui. E é uma questão de, né, a médica, a especialista indica o que é melhor para você. Nunca fiz implante, tal, não teria nenhum problema em fazer, mas eu preveni dessa maneira. E outro momento, quando nasce um pelo branco no peito. Você fala, meu Deus do céu. Aí eu era bem mais novo, quando nasceu o primeiro pelo branco. Mas você é loiro, né? Você conseguiu ver um pelo branco? Eu sou loiro, mas o branco é muito maior do que o loiro, né? E no peito demora para nascer pelo branco. Então, até hoje a maioria é preto, mas você percebe que alguma coisa está acontecendo. E é nesse momento que a gente fala, bom, ou eu deixo para lá e sigo a vida normal, ou eu vou me cuidando, né? A coisa dos cremes que a gente falou. Você tem um ritual de skincare? Eu tenho, mas não sou tão disciplinado, Simone. Sempre que eu vou lá passar nas consultas e que você me orienta uma série de coisas, né? Que você falou, usa esse sabonete de manhã, esse na hora do almoço e esse à noite e tal. Muitas vezes eu não lembro, mas é nítido a mudança. Por exemplo, eu sempre te falei isso, eu sempre tive pele muito oleosa. Hoje em dia ela é levemente oleosa, por causa dos produtos que eu usei nesses anos todos. Né? Então isso é muito positivo. Acho que não só os produtos, os lasers, essas coisas todas. Você faz tratamento, você vai... Faço. Se a Simone te indicar um tratamento, você vai lá e faz. Eu faço. Eu acredito 100% no que ela fala. Mas você mente ou você conta a verdade para as pessoas? Olha, veja bem. Claro, né? Eu tenho muito amigo homem que a gente sai para beber cerveja, né? É muito difícil no meio desses homens, mesmo que eles não admitam que o mundo mudou, tal, mas se você fala, olha, eu pincelo minha barba branca para não ficar branca. Todo mundo já te olha meio assim, né? Fala, como assim? Eu não gosto de barba branca. Agora o povo descobriu.
Pois é, né? Todos descobriram. Mas eu não escondo isso, eu não tenho nenhum problema. Mas você já né? sentiu preconceito, assim? Já dos próprios amigos. Porque aí eles mesmo começam a encher teu saco, né? Ah, você usa o acaju do Silvio Santos, não sei o que tal. Pra mim tá tudo bem, né? Não tem nenhum problema. Mas tem gente que se incomoda com isso. Porque minha característica é realmente me cuidar mais, ser um metrosexual. Você estava me falando que no seu casamento isso também é importante. Você acha que isso impacta? A sua imagem, a sua autoimagem impacta no seu relacionamento? Impacta, né? Desde que você queira um casamento duradouro. Tem gente que não se importa com isso, né? Tá, mas aí o quanto que você acha que essa questão da tua vaidade, do cuidado, né, para não ficar careca, não engordar, o quanto isso impacta dentro do teu casamento? Você acha que tem um valor grande na tua relação com a tua esposa? Não sei se grande, Maura, mas 50% eu acho que é, assim. Porque eu também espero dela que ela sempre esteja bem, que ela se cuide, né? Então é recíproco, a gente se cuida junto, né? Eu sou muito mais vaidoso do que ela. Ah, é? Até porque minha esposa é enfermeira, ela trabalha em 2 empregos, ela tem muito mais... Ela corre muito mais do que eu. Então, às vezes, eu falo, faz a unha aí, né? Tá meio feinha, assim. Isso é bom! Ai, vou lá. Você sabe que é engraçado? Às vezes o paciente vai no consultório e ela fala assim, eu vou ver se meu marido deixa eu fazer o tratamento. Eu falo, mas você não trabalha, né? Você depende... Não, é que eu quero ouvir a opinião dele. Então é muito legal ter um marido que te apoie. Às vezes os maridos não estão nem aí, nem apoia, nem não apoia. Mas se você tem um apoio, né? É claro que você não pode ser neurótico, mas você vai buscar um cuidado a mais com o apoio do teu companheiro, da tua companheira, né? Acho isso muito legal. E assim, imaginando, você está casada há quantos anos? 11. 11 anos. 11 anos, Já é uma relação bastante duradoura, imagino que, sim. né? Quando a gente casa, a gente nunca fala assim, vou casar para separar daqui 2 anos, né? A gente casa para ficar junto com a pessoa, né? Então, isso também é uma coisa interessante da gente refletir, né? Porque envelhecer também é um projeto conjunto, né? Quando você quer ter um parceiro né, um parceiro, uma parceira, enfim, você se envolve com alguém, se casa, né? Faz seja casar, morar junto ou não morar junto, enfim. Você está propondo ficar junto com essa pessoa e passar junto com ela por todas esses perrengues, né, de envelhecer. Então, é um projeto juntos. E aí, como é que é isso, né? Como é que é? Queria saber, assim, como é que é para você começar a olhar para a tua parceira e ver, não, estamos indo juntos, mas estamos indo junto? Estamos indo juntos. A esposa dele é jovenzita, né? Ele ainda não chegou nessa fase, né? Ela é jovem. Mas te assusta a ideia de envelhecerem juntos? Não. A gente sempre conversa disso. E você falou, Maura, e é muito bem lembrado, é o meu segundo casamento, né? Então eu já aprendi bastante do meu primeiro casamento. Eu tenho um filho de 18, que recém completou 18. Então, você tem que trazer coisas do primeiro para melhorar o segundo, né? Não é gostoso ficar separando e procurando outra pessoa. Dá um trabalho, né? Dá uma preguiça. Eu prefiro, uma preguiça. E aí, eu queria voltar um pouquinho. Eu quero falar um pouco dos aspectos físicos, né? A fisiologia do corpo feminino tem algumas diferenças do corpo masculino, né? E aí, queria entender, assim, quando chega um paciente homem, quando o Roberto chega, que diferenças que tem você fazer a avaliação do Roberto e fazer a minha avaliação, por exemplo? Ele tem praticamente a mesma idade que eu tenho 53, ele tem 52. Então, acho que o grande divisor de águas na vida da mulher é a menopausa. A gente fala sobre isso há muito tempo, mas é muito importante, porque é fisiológico, né? A gente sabe que a mulher, principalmente depois dos 30 anos, ela diminui a produção de colágeno. E a partir dos 40, a gente sabe que existe uma enzima, que é uma metaloproteinase, que destrói o colágeno. Então, a mulher tem um impacto muito maior do que o homem pela falta do estrógeno e da progesterona, não adianta. Então, a mulher vai envelhecer
de uma forma mais acelerada. E se ela não buscar ajuda profissional, esse impacto pode ser muito maior. A reabsorção óssea é maior. Então, as estruturas ósseas, tanto faciais quanto corporais, elas vão entrar num declínio. A musculatura pode começar a sofrer também uma sarcopenia, que é a destruição. Então, é óbvio que na mulher o impacto é muito maior, diferente do homem. Então, quando eu vejo uma mulher, eu vou pensar já na fisiologia do envelhecimento, vou querer buscar o histórico dela hormonal, se ela teve filhos, se ela entrou na menopausa precoce, porque tem mulheres de 50 que ainda têm uma vida ativa, menstruam e tudo, e eu tenho pacientes de 40, 42 que entraram na menopausa. Então, o meu enfoque para essa mulher vai ser diferente, de reposição, de reestruturação. Muitas vezes eu indico para a paciente passar com uma ginecologista para saber se ela tem indicação para fazer reposição hormonal, né? E é óbvio que eu sempre vou indicar todo o resto, né, de alteração de qualidade de vida e hábitos. Mas o homem é diferente. O homem, principalmente, ele geralmente mantém uma disposição física melhor. Ele tem também aquela coisa do vou passear com os amigos, vou jogar futebol. Isso é muito legal. O homem Mas faz isso esporte, tem a ver com né? a testosterona? Então, isso tem a ver sim, porque a testosterona, tanto é que a reposição, muitas vezes a mulher tem um pouco, a gente coloca a testosterona para a mulher. Então, a testosterona é benéfica, né? Ela é anabolizante. Então, ela é por isso também que eles mantém ficam musculatura. menos flácidos, né? Com certeza. Além da quantidade de músculo, tipo 1 e tipo 2, a fibra muscular é diferente. A gente vai ter oportunidade de conversar com um educador físico e a gente sabe que é diferente o físico do homem e da mulher. Então, a minha abordagem para uma mulher, ela é mais até focada e preocupada na reposição do que ela perdeu. Já o homem, a minha preocupação maior é se ele vai aderir ao tratamento. Porque o homem Se ele não vai desistir. É porque o homem ele tem, historicamente, a sociedade aceita no homem a ruga, o cabelo branco. Hoje, você tem a opção de pintar porque você não se gosta com barba branca, mas é um charme barba branca. Todo mundo acha bonito o grisalho no homem. Na mulher, até pouco tempo atrás, era sinônimo de relaxo. Hoje, a mulher está lutando pelo direito de escolher. De manter o cabelo branco. Eu quero Porque ter é meu muito cabelo lindo. branco, Tem pronto. mulheres que têm um cabelo branco maravilhoso, mais bonito do que se tingisse, fora que é uma escravidão. 2 dedinhos já está branco, você já tem que ir repor. Mas é uma opção. No homem, nossa, ele pode escolher se ele quer ou não. Então, é difícil você ter um paciente homem que fique ali naquele cuidado frequente, porque cansa, dá trabalho, é caro, ele desiste rápido. Então, a minha abordagem com o homem praticamente é assim. Você tem algum propósito para fazer esse tratamento? Você quer fazer o tratamento porque é você ou é tua esposa? Porque a maioria dos homens quem traz é a esposa. E aí ela fala, ai, olha, tá me incomodando esse cabelo dele, tá me incomodando a pele. Aí eu viro para ele, como eu faço com criança, te incomoda? É você que está incomodado? Se não for, eu falo, querida, desculpa, mas não adianta, gasta o dinheiro dele com você, porque não adianta, ele não vai aderir. Agora, o cara que gosta e realmente olha para o espelho e quer se ver melhor e a autoestima pesa, vale a pena, porque o homem, quando dá para fazer uma coisa bem feita, ele faz, viu? Porque a mulher também procrastina muito por causa de filho, por causa de muitas coisas. O homem não, o homem fala assim, não, eu vou fazer. Eles até põem planilha, eu acho um barato, planilha, como que vamos programar os tratamentos? Eu quero fazer direitinho, aí eles fazem que é uma beleza. Então é basicamente isso, a gente lidar com o gênero feminino e o masculino, porque não importa a opção sexual, eu acho que são realmente diferenças culturais, onde o homem ele vai se aceitar mais porque a sociedade não cobra. E em termos de resultado, como é que é? O resultado no homem funciona mais rápido? Ou isso... Olha, você está perguntando resultados mesmo. Não faz diferença. Por exemplo, a gente faz renovação celular com laser. Você pode tratar a pele do homem como da mulher e vai dar resultado igual. O preenchimento, a toxina. Eu acho que tudo você pode ter resposta boa, rápida, duradoura. Aí é mais um fator genético, né, de cada um. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que perderam muito peso. Então, variação ponderal é uma coisa que impacta na flacidez. O paciente fez bariátrica ou perdeu um peso muito...
a flacidez vai ser muito mais impactante. A gente vai ter que fazer mais investimento em tratamentos de colágeno, né? Já a mulher, às vezes, tem uma pele com melasma, que é mais comum na mulher que com o homem, né? Então, você tem muito mais tempo de tratamento no melasma. Praticamente você casa com um paciente de melasma, né? Então, aí eu acho que é mais variável de acordo com a genética de cada um, né? E eu acho, pegando o gancho de tudo isso, né? O homem veio se modificando com o tempo. Então, o homem procura estar melhor. E tem uma coisa também, Simone, que preocupa muito o homem, que a gente está falando aqui, que é a virilidade, né? Esse é um dos tópicos aqui, mas podemos entrar nele. Eu acho que preocupa muito mais o homem a virilidade do que a estética, né? Então... É porque hoje fala-se mais sobre a qualidade de vida. E a qualidade de vida, a gente sabe que está muito ligada à vida sexual também, né? Porque você pode ter uma relação, uma vida afetiva com uma pessoa, mas isso depende da sua autoestima. Se você está legal, se a tua cabeça está legal e você se sente viril, né? A mulher se sente sedutora. Eu acho que isso é tão importante. Se você achar que a velhice vai fazer você perder isso, aí sim ela pode parecer assustadora, né? Porque você vai deixar de lado uma parte tão importante da sua vida, que é a sua sexualidade. Eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho nisso, né? Era uma pergunta que eu ia fazer. Que papel que tem a virilidade aí na tua preocupação com o envelhecimento, né? Em que momento você olha e fala, ixi, mas... eu ainda não me preocupei porque não aconteceu comigo. Eu não estou na andropausa ainda. Mas, né? a boa notícia é que existem muitos tratamentos, né? Assim como tem Isso, dermatológicos, tem urológicos. E tem remédio, né? E tem o famoso Viagra, esse tipo de coisa. E o bom é entender que, às vezes, não é só isso também. Às vezes, por mais que o homem seja viril, se ele não estiver apaixonado pela mulher, ou se ele não gostar, né? Eu acho que tem muitas coisas, né? É o relacionamento também. Eu sei que o homem meio que separa as coisas, mas não é bem assim. A gente sabe que no dia a dia o estresse, o cansaço... Olha, você falando de cabelo, eu tenho pacientes que tratam queda de cabelo e uma das indicações é uma medicação que se diz pode diminuir a libido. Mas é teoria, porque tem muito paciente que usa e não tem alteração de libido, e tem muito paciente que não usa e tem alteração de libido. Quer dizer, é muito importante que o paciente também se conheça, se entenda, para ver se a cabeça dele está legal, se ele não está no momento de estresse, esgotamento, né? Sim. E aí também vou colocar uma questão aqui, né? Também tem um pouco de um mito, né, de que o homem tem que ser viril no sentido da ereção, né? Parece que a virilidade está na ereção. Assim, pode ser até do ponto de vista fisiológico que seja isso, mas do ponto de vista emocional, psicológico, não é necessariamente isso, né? Não é a ereção que te dá aí falando sexualmente, né? Não é a ereção que te dá a possibilidade de dar prazer e de sentir prazer, né? Claro, ela é uma coisa importante, né? Mas quando a gente pensa em sexo na velhice, a gente sempre, como vai transar, né? Pois é. Ué, pode transar, né? Então, tem muitas maneiras de se fazer sexo, claro, né? Por isso que entra no que a doutora Simone já falou, né? Depende do casal tá bem, depende do casal se conectar. E lutar por isso, lutar juntos por isso. Mas claro, né, que a sociedade cobra um homem viril, forte, que transe loucamente. E da minha parte, quando chegar esse momento, se chegar, não terei nenhum problema em usar fazer um tratamento, usar um remédio, nenhum problema. Ainda não chegou, ainda bem. Se chegar, não tem nenhum problema. Porque faz parte da vida, né? Faz parte do envelhecimento. Então, é um medo que o homem tem, a mulher já não tem tanto esse medo porque ela não precisa mostrar, né? O homem precisa, né? Não tem jeito, não tem como disfarçar. Hoje não tô com dor de cabeça. Não é muito esperado isso do homem, né? Mas voltando a puxar um pouquinho o gancho do cabelo, é engraçado como você falou que primeira coisa que o homem percebe quando envelhece é a queda de cabelo, né?
Por que o homem perde mais cabelo que a mulher? Infelizmente, hoje, os dois estão perdendo muito cabelo. Eu trabalho com tricologia e eu vejo que hoje eu tenho muitas mulheres ficando careca. Primeiro, um dos motivos é uma das coisas é porque elas estão tendo estresse da mesma maneira que o homem, né? E está muito mais do que comprovado que o estresse também causa queda de cabelo. Medicamentos, né? A menopausa causa o envelhecimento capilar, porque muitas vezes a gente fala assim, eu estou ficando careca, está caindo cabelo. Não, na verdade, você está envelhecendo, o envelhecimento faz um afinamento, que é a alopécia senescente. Então, a gente tem que ter um olhar sobre o cabelo hoje como se tem para o rosto, como se tem para o corpo, porque a mulher também não precisa ficar careca, o homem não precisa ficar careca. Hoje, todas as técnicas que a gente tem para tratar o envelhecimento capilar e a queda de cabelo fazem você melhorar muito a autoestima. E um dos interesses meus de tratar cabelo foi isso, porque a família da minha mãe, todas tinham muito pouquinho cabelo, eram calvas, e eu falava, mas será que a gente tem que ter isso? Por que tem que ter, né? Não precisa, né? E para você, o que o cabelo representa? Muito. Eu sou muito vaidoso com o cabelo. Fiquei bem preocupado quando começou a cair bastante. Eu nem sentia cair muito, eu sentia afinar, as entradas, afinar. E aqui sim, eu sentia passando a mão, já sentia a careca. Aí a minha curiosidade, Simone, por que acontece isso, essa calvície hereditária, né? Não sei. Aliás, queria que você falasse um pouquinho dos tipos de alopécia, né? Mas essa que a gente vê que é bem clássica, né? O meu marido também tem, que é aqui as entradas aqui. E alguns começam o cocoruto aqui, né? São os padrões de alopécia, né? A alopécia androgenética, no homem e na mulher, ela se apresenta de formas diferentes, né? Então, porque a gente tem receptores moleculares no folículo piloso. E esses receptores, eles são sensíveis ao DHT, que é um metabólito da testosterona, que faz afinar o fio e cair. Então, quando o homem, como ele tem muito mais testosterona e ele pode ter muito mais a conversão da testosterona em DHT no folículo piloso, ele tem uma alopécia androgenética mais precoce. As mulheres, elas têm um padrão mais generalizado, é mais difuso a alopécia na mulher. Então, geralmente, a mulher não tem entradas, geralmente, mas pode ter. Ela tem uma rarefação capilar generalizada em toda a parte superior da cabeça. E é justamente por causa desses receptores. E por que o transplante dá certo? Porque os cabelos da região da nuca, eles são mediados por outros receptores, que não são os da região frontal. Sim. Então, quando você transplanta um cabelo... Eles ficam com o cabelinho aqui, né? Sim. Então, quando você transplanta um cabelo, a área doadora, ela não sofre influência do mesmo receptor. Por isso que você transplanta e pode pegar, pode ter a pega. Mas eu até estava estudando esses dias aí, que eu estou para publicar um artigo bem interessante, se você não tratar a área receptora, se você não fizer um tratamento efetivo para melhorar essa área receptora, até a doadora, você não tem a mesma pega. Então, você tem muitas possibilidades hoje de tratamentos capilares, né? Tanto desde microagulhamento, MMP capilar, que foi o que você fez, né? E você tem medicações sistêmicas, você tem tratamentos de haste, de fio. Você tem o transplante, e hoje o transplante é uma realidade tão legal, sim. O custo está muito mais acessível. Eu não faço, mas eu recomendo colegas bons que fazem. Acho que você não precisa ficar careca. Eu acho que cabelo é poder. É um poder e está dentro do arquétipo. Você cresce vendo aquelas mulheres lindas, poderosas, as panteras. A minha geração foi a geração das panteras. Verdade. Não é? E elas eram poderosas, aqueles cabelos. Os homens, né? O topete, Elvis Presley. Né? Então, assim, você ter cabelo e escolher se quer raspar, cortar, deixar comprido, branco ou não, é uma opção. Agora, se você não tem cabelo, não é uma opção. Então, isso é muito duro. Você precisa ter essa opção, essa liberdade de escolher lidar com ele da melhor forma, né? E a gente via muitos homens antigamente, né? Começava a ficar careca, ia lá e já passava máquina zero e ficava
careca, né? Enfim, Ficava bem era essa a saída, ou a peruquinha, aquela peruquinha Também, né? Você estava falando no outro programa que a gente fez que para você como atriz a mudança de idade diminui o número de papéis. Para você, o cabelo pode ter diferença no seu trabalho? Isso pode impactar em perder alguma oportunidade? O que você acha? Acho que é um pouquinho diferente para o homem, não chega assim a limitar tanto. Eu acho que antes, há uns 10 anos, 15 anos atrás, era mais assim, porque ou você era galã ou não. Aí ou não você pegava qualquer personagem lá. Hoje em dia mudou. Uma outra coisa, tatuagem. Você não podia ter tatuagem que você era eliminado dos testes. Hoje em dia é muito comum. É que hoje é mais gente como a gente, né? Exato. Os personagens estão ficando mais parecidos. Então, se o povo tem tatuagem, qual é o problema, né? Mas no meu meio, no meio artístico, é interessante porque quando eu fiquei mais velho, eu comecei a ser chamado mais para fazer teste de comerciais, muito mais. Porque agora o meu perfil é outro, né? Quando eu era jovem, mais jovem, assim, tinha muito mais gente atuando, eu tinha muito mais concorrentes. Agora não, eu posso pegar um monte de outros personagens. Mas isso está dentro dessa visão que o mercado publicitário especialmente tem sobre o homem. Então, acho que justamente porque você é um homem que se cuida, então tem uma barba bem feita, tem um cabelo bacana, né? Então, é justamente por isso que você é chamado, porque o homem, na tua idade, é um cara, um gatão, ele tá lá, né? Então, ele tá ainda no auge do seu... Sim, da concordo. sua habilidade. Da masculinidade, concordo, né? Claro. Talvez se você tivesse careca, barrigudo, você ia ser chamado, mas você ia ser chamado para aqueles papéis para outros que secundários. o careca barrigudo, isso, né? Concordo, tipo, tinha exatamente. o baixinho da Kaiser, que era, né, era um estereótipo. O estereótipo, isso, exatamente. Exatamente. Essa coisa do estereótipo talvez esteja mudando, né? Acho que ainda muito pouco, porque a gente demora para amadurecer e a gente vive numa sociedade absolutamente machista. Exatamente. Né? Muito machista. E ainda tem, né, Maura, a resistência dos homens. Volto a dizer, dos meus amigos. Eu tenho muito amigo homem. Às vezes você fala, as pessoas se assustam, né? Você fala, fui fazer um laser. Pra quê? Pra pele Mas olha, melhor, tem amigo seu já me procurando, hein? Tem um monte, né? Eu sou seu maior divulgador. Verdade, você legal. já tá convencendo os amigos. Ele desmistificou, né? Mas tem isso. Então, só que aí com o tempo, eu lembro um amigo meu, há um tempo atrás, eu fiz aniversário, ele falou, pô, quantos anos? Eu falei, 50 ou 50. Ele falou, porra, eu tenho a mesma idade e pareço teu pai? Aí eu pensei comigo, porque eu me cuido, né, um pouco mais, não que eu... E o que mais você faz para se cuidar, além do que você já contou aqui pra gente? A mente é importante também, né? Eu conta faço um pouco pra gente. sempre meditação, não a meditação clássica, mas eu tenho o costume há muitos anos de ouvir auto-hipnose ou mentalizações de saúde, de bem-estar, e para mim dá muito certo, né? Tanto que Mas você começou com isso por quê? Teve algum impulso que te fez falar, não, vou começar a meditar, sei lá, tô muito estressado. Isso há muitos anos, na época do teatro, eu fiz Célia Helena, que é um curso de teatro profissional aqui em São Paulo, né? Eu sei que está passando no mundo inteiro, mas é um curso muito famoso. Um amigo meu me deu um livro, Você Pode Curar Sua Vida, pelo Poder da Mente, Wesley Crespo. E aí eu li esse livro, falei, meu Deus, será? Nessa época eu era muito pobre, vivia numa condição subhumana de vida. E aí foi mudando, eu fui acreditando nisso, né? Acho que a fé da gente faz o que você quiser, desde que você acredite, né? E aí eu fui mudando nesse sentido. E com o envelhecimento, conforme você vai crescendo na vida, você vai tendo escolhas. Você pode ter escolhas. Você tem mais tempo, desde que suas escolhas no passado foram boas, né?
E aí você vai tendo mais dinheiro, vai tendo mais qualidade de vida e se dá ao prazer, não é nem ao luxo, de parar meia hora por dia para meditar. Então vem de lá. Então isso me ajuda muito, muito, muito. Normalmente eu almoço, passa um tempinho, porque senão dorme, né? Imediatamente você deitar e aí faço uma meditação. Eu e meu gato. Meu gato fica enlouquecido quando eu faço meditação. Ele medita Faz junto? Medita junto. Ai, que amor. Quando eu ponho os sinos lá do Tibete. Ele gosta? Nossa! Ai, que ele gostoso. fica enlouquecido. Você vê como meditação é uma coisa energética, né? Você vê que o animal não tem entendimento nenhum. Como que ele fica bem, né? Assim como quando, pelo menos a minha cachorrinha, quando ela me vê triste, eu começo a chorar, ela corre para me lamber, para não deixar escorrer as lágrimas, né? Então é energia porque os animais boa. sentem a nossa energia, né? E acho que isso tem uma coisa engraçada, né? Que eu ia até perguntar no programa que a gente fez sobre envelhecimento mental, né, que a gente falou com a Simone Teodoro, que os animais, eles envelhecem e, assim, não tem crise, né? O animal vive, porque ele vive o presente, ele tá lá. Ele percebe que começou a mancar, ele começa a mancar, mas tá lá, continua fazendo as coisinhas dele, né? Não consegue mais correr, então ele anda. E para a gente não é assim, né? A gente tem isso aqui, ó, para atrapalhar o andamento, né? Quer dizer, o corpo está seguindo aí a ordem natural das coisas, né? As células vão morrendo, vão sendo substituídas, mas mas a cabeça não, né? A cabeça começa a pensar lá na frente. Como é que é a tua cabeça? Nesse sentido, assim, né? Ela vai contra a ordem natural das coisas? Não, obviamente, ou ela acelera? Não, ela obviamente vai a favor do envelhecimento, claro, né? Porque não tem jeito, mas aí é o meu papel de ir contra isso. De falar, não, eu não posso me deixar levar pela ordem natural. Por isso é que eu me cuido, eu faço exercício. Tem é muito rápida, assim, uma metáfora do lenhador, que vocês já devem conhecer, mas fala bem do que é, né? O lenhador tinha um jovem que ele ensinou, e o jovem fica muito bom, então eles iam lá cortar as árvores, o jovem estava tão bom quanto ele. Aí falou, mestre, quero te desafiar para uma competição. Falou, tá bom. A gente vai ver quem corta mais árvores. O mestre já tinha lá seus 55 anos e o jovem tinha os 18, né? Tinha toda a energia da juventude. Aí foram para a floresta, pá! Foram. Aí o jovem, pá, 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 pá. E ele olhava para o lado, tava lá o mestre, né? Assim, parado, tal. Ele, essa vai ser fácil, eu vou ganhar. Quando terminou a competição, foram ver, o mestre cortou muito mais árvores. Aí o discípulo falou, mas por que você cortou? Ele falou, porque eu parei para amolar o machado. Enquanto você corria enlouquecido, e isso é uma metáfora do envelhecimento. Se você não aprender a amolar o seu machado, você vai envelhecer com dificuldade. E não precisa ser assim, né? A gente pode... Você faz esporte? Eu corro, só que agora eu tô um pouquinho Você ruim, corria né? maratona, né? Eu corria tudo que você imagina. Minha vida é correr. Agora eu tô fazendo bicicleta ergométrica para fortalecer. Porque provavelmente eu tenho que operar. Tem uma coisa muito doida nisso que você está falando, né? Que a gente via, né? Antigamente, queria que você falasse sobre isso. A gente via antigamente muitos homens morrendo ou adoecendo de doenças cardíacas, especialmente. Claro, tudo ligado a estresse, às vezes ganho de peso e tal. Então, a gente imagina que hoje, sei lá, se eles começam a se cuidar mais, né, pensar um pouco mais na alimentação e tal, eles não vão ter tantas doenças cardíacas, nem morrer tão cedo, né? A gente via os homens morrendo com 40, 50 anos, sim, né? Que assim, você imagina, você fala, tô no lugar legal da minha vida, pois é. Tem um ataque cardíaco. Queria que você falasse, Simone, disso, né? Como que isso está mudando? É comportamental ou tem alguma coisa física envolvida nessa mudança aí? Os homens hoje não têm mais tantas doenças cardíacas como tinham? A gente sabe que hoje ainda a doença que mais mata são as doenças do coração. Mas estima-se que nos próximos anos a doença que vai matar mais é a doença mental, a saúde mental.
Porque as pessoas estão aprendendo a cuidar do corpo, mudando a alimentação, fazendo exercício físico, mas ainda não entenderam que precisa olhar para dentro. Então, hoje o índice de suicídio é altíssimo, outras doenças psicossomáticas que levam a outros distúrbios. Então, sim, estão melhorando, as doenças cardíacas estão melhorando, até porque a medicina melhorou, as formas diagnósticas, né? Hoje você tem exames muito mais assertivos para identificar doenças, tratamentos, remédios. Mas não adianta, se não cuidar da cabeça, não vai matar do coração, mas vai matar de outras coisas, né? Mas sim, a população está vivendo mais e precisa viver melhor, né? E eu acho que esse é o caminho, levantar esses debates, pensar sobre o envelhecimento, porque a gente vai desacelerar, vai chegar um momento, a gente estava falando até num outro episódio, que a gente vai esperar que alguém cuide da gente, né? Se você tiver um bom parceiro, cheio de saúde, pode ser seu parceiro, mas pode ser seu filho. E você, Roberto, você já pensou, existe alguém na sua vida que você pediria para trocar suas fraldas, ou você não pensou sobre isso ainda? Não pensei ainda, por isso que estou me fortalecendo para que eu chegue forte nesse momento, né? Mas, claro, é uma coisa que a gente tem que pensar, sim. Como é que você fala com teu filho sobre isso? Você fala com teu filho sobre isso? Mais ou menos. É claro que vai mudando a questão com o filho, né? Isso é uma coisa que em mim doeu um pouquinho, porque quando a criança tem 5, 6 anos, você realmente é o herói, né? E aí faz 12, 13 e já começa a falar, esse coroa não tá muito fácil, não. Sabe de nada esse coroa. De nada. E aí vai, né? Mas nunca cheguei a falar isso com meu filho. Mas eu tenho plena consciência de que um dia eu vou, né? Eu e todo mundo vai envelhecer para valer, né? É claro que a gente consegue amenizar esse momento. Consegue. Você vê muita gente que envelhece muito bem. E para isso, e só vou dar um exemplo pessoal muito rápido, né? Eu tenho 52 e resolvi fazer um intercâmbio esse ano. E procurei no YouTube intercâmbio para terceira idade, para maior idade, porque com 52 eu já sou meio considerado... Sim. Não tem, no máximo 40 anos. Fiz um intercâmbio aos 40. Falei, meu Deus... E aí você começa a quebrar paradigmas. Olha a oportunidade. Empresas de intercâmbio. Pois é verdade. Gostaria de fazer um intercâmbio. Então eu fui, claro, fiquei um mês na Europa, mas que para mim quebrou vários paradigmas. Foi uma quebra de paradigma geral. Isso te rejuvenesceu, né? Muito, muito. Eu voltei outra pessoa, porque a cabeça volta diferente. Você fala, bom, eu sou capaz, fui sozinho... E fiquei lá me virando, né? Você pega ônibus, pega Uber, tudo, falando outro idioma que você tá acelerando lá o cérebro e se mostrando para você mesmo que você é capaz, não para os outros. Você já disse que você conseguiu outros papéis, foi muito legal, mas você é produtor também cultural. Sou. Você sentiu algum impacto na sua vida, assim, nesses últimos tempos, por conta do envelhecimento, cansaço? Porque eu sei que montar um espetáculo é cansativo, você viaja muito com os seus espetáculos, né? Isso teve algum impacto envelhecer? Tem sempre um impacto, mas às vezes, Simone, o impacto é até positivo. O impacto físico, obviamente, é visível, porque se a gente vai para alguma praça, por exemplo, né? A gente foi para São José do Rio Preto. Metade das pessoas tem menos de 30 anos lá na minha produção. Ai, vamos sair para beber! Eu falei, melhor não, né? Ficar aqui no quartinho do hotel, tranquilo. Isso muda um pouco. Você para de procurar... né? Mas sabe o que é bacana? Noturna, por exemplo. Você falando de uma forma que você está bem resolvido. Porque ele poderia estar com caras de 30 anos e falar assim, eu tenho que seguir, eu tenho que acompanhar. E aí você não se respeita. Muito legal isso, Roberto, porque você está se conhecendo, está se respeitando e está bem, e está tudo bem, né? Então, acho que isso pode ser a meditação, aí, Maura, vamos meditar mais. E ao mesmo tempo, Simone, ainda da coisa de produção,
eu sou captador de recursos há 10 anos. Eu só melhoro, porque a experiência te traz a sabedoria para isso. Então, eu sei fazer, né, produção cultural, eu tiro de letra porque eu já estou um cara experiente nisso. Isso a juventude não tem ainda. Isso é muito legal, que eu estava falando também outra hora, que às vezes um paciente vai procurar um tratamento, né? Eu tive um senhor, né? Posso falar senhor, na nossa idade, né? Porque ele ia mudar de empresa, ele era um representante comercial de laboratório, e ele queria mudar de empresa com um aspecto mais de vigor, mas a experiência dele era muito grande e ele concorria com pessoas mais jovens. Então, ele tinha que dar essa ideia, tirar aquela cara... Ele falou assim para mim, doutora, eu quero tirar essa cara de cansado, porque eu vou fazer uma entrevista. Então, foi muito legal, porque ele tem esse conhecimento, sabe disso, e queria usar a imagem dele a favor dele. Então. E aí tem uma coisa, né, que eu fico questionando bastante. Eu lido bastante com o mundo corporativo também, né? E eu vejo cada vez mais homens muito jovens ocupando posições de liderança, de alta liderança nas empresas. E isso é uma questão que sempre me intrigou, assim, né? Porque eu acredito no conhecimento como poder mesmo, força e tal. E conhecimento é diferente de informação. Eu posso saber todas as coisas, como funciona tudo, tal, e não ter conhecimento para utilizar essas coisas da melhor maneira possível, né? Então, esse é um ponto assim que eu acho delicado em relação ao envelhecimento, porque hoje, o que o mercado faz? Ele olha para você, um cara de... Não dá para falar no meio artístico, porque o meio artístico não é mercado, né? A gente está trabalhando com outra dimensão. Mas eu acho que dá para... Por exemplo, na medicina, quando eu olho um médico jovem, o que eu penso? Esse cara aí não tem experiência. Não tem experiência. Mas no mercado, de uma maneira geral, as pessoas têm a tendência de olhar para os homens jovens como esse cara aqui vai resolver o meu negócio. Você já se sentiu na tua vida assim meio deixado para trás por causa da tua idade? Já, que acho que é um pouco esse caso que a Simone trouxe, né? De um cara que está com medo de ser deixado de lado, né? Em função de não ser jovem, mesmo tendo muita experiência. Claro, isso acontece ainda hoje, né? Acontece porque você concorre, é o que você acabou de falar, com os jovens que se cuidam e que também, né, e que são inteligentes. Essa geração Z, nossa, eles já nascem sabendo tudo. Né? Claro que aí volto a dizer, não tem a experiência. Só não tem aquela maturidade emocional, não né? Não tem. Talvez exatamente, não tem mesmo, né? Não tem. Porque é o que todos dizem. O jovem pega um emprego ganhando 10 mil reais, aí um mês depois uma empresa paga 10,5, ele fala, eu vou. Imagina, não tenho laço, não tenho né, nada e vou. Isso a gente já se preocupa mais, né? Mas olha, é tão interessante isso. Eu comecei a fazer um MBA de gestão de clínicas e hospitais. E a primeira aula, o que a gente aprende é entender as competências e as motivações. Então, a gente realmente, as gerações têm valores diferentes, né? A nossa geração eram valores morais. Nós tínhamos uma motivação não só financeira, mas era cumprir metas, entregar resultados. Essa geração, ela é mais... Eu fiz até um dos testes com a minha filha de 16 anos. Só para ontem eu estava estudando. E o perfil de caráter dela deu hedonismo. Eles são centrados neles. Sim. Então, assim, hoje é um dom também, olha só, é um dom você poder lidar com funcionários e com pessoas subordinadas a você. Porque você tem que entender cada geração e como levar o melhor desempenho em cada uma delas, né? Então, eu acho que é um constante desafio, né, o envelhecer, porque você entra para um mundo diferente, para você já é, né, habitual, mas
a política mudou também, né, Roberto? Então, hoje para você captar recurso, não é como era mais há um tempo atrás. Você vai ter que usar outras ferramentas para você competir com um cara que é famoso, por exemplo. Né? Você vai ter que mostrar mais valor no seu trabalho para que você consiga aquela verba que talvez um outro só porque é famoso vai conseguir. Não é? Nossa, falou muito bem, porque essa é uma dificuldade que eu enfrento. E como que eu provo para uma empresa que não me conhece que vale a pena investir no meu espetáculo? Com a experiência, com o portfólio. Eu falo, 10 anos eu faço, minha prestação de contas é 100% perfeita e você não vai ter problema nenhum. Tá bom, então vamos lá, né? E qual que vocês acham que é, assim, a saída para isso? Não é essa saída, não tem saída, né? Mas um caminho, assim, para a gente mostrar para a sociedade que a pessoa, aí não só o homem, né? O homem, a mulher, pode envelhecer acumulando conhecimento, também acumulando saúde, porque envelhecer não significa necessariamente ficar doente. Né? E acho que essas duas coisas estão muito ligadas, assim. Assim, você vai envelhecer, você vai ficar doente. Por isso, o plano de saúde, inclusive, custa absurdamente mais caro depois que a gente passa dos 50, né? Para começar a falar disso aqui, é um absurdo como a saúde trata o envelhecimento, né? Hoje tem um conceito um pouquinho mais de prevenção, né, Simone? Mas, assim, ainda assim, muito pouco. Eu acho que se as empresas percebessem o quanto é importante trabalhar com a prevenção, porque você gastaria muito menos com a doença, né? Que nem uma frase que eu ouvi uma vez: se você não tem tempo para cuidar da saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Exatamente. Mas as pessoas não têm ainda essa cultura. Sim. Só que eu acho que a pandemia foi um grande paradigma para você mudar muitos conceitos. E as pessoas vão começar a pensar nisso. Existem hoje já círculos de conversas nesse assunto, né? Porque precisa prevenir mesmo. Está mudando um pouco, né? Eu acho. A sociedade também está vendo, em função da pandemia e em função de tudo isso que a gente conversou aqui, da sabedoria que você tem acumulada com a vida. Eu sigo um perfil de uma empresa que só contrata gente, chama Mais 50, uma coisa eu assim. Acho maravilhoso. É legal porque você vê oportunidades até boas, né? Que é difícil. Porque parece que a tua vida profissional acaba aos 50, né? Exato, e você não se aposentou e às vezes você não quer se aposentar. Exato. Sabe que há pouco tempo atrás eu estava procurando uma pessoa que tivesse a capacidade de mediar conflitos, de lidar com situações diferentes. E aí, como gerente da clínica, né? E aí eu busquei pessoas mais velhas mesmo, porque é difícil. Um jovem, ele não tem paciência. Não tem. Né? Então, quanto mais você puder valorizar essas características da geração dos baby boomers e da geração X, você vai ter pessoas com outro perfil, né? Claro. Eu acho que esse debate é muito, muito interessante. Olha, Roberto, eu estou muito contente de ver que gostosa essa entrevista e como você está encarando bem o teu envelhecimento. Não como uma senescência, mas sim como um amadurecimento. Não é? Porque é isso, é a diferença. Porque o envelhecer, ele pode ser uma coisa que você está apodrecendo ou você pode estar amadurecendo. Claro, não é? A gente tem que cuidar antes, né, Simone? Daqui a pouco. E aí, falando em cuidado, me conta, você é o cara que... Não estou falando dos cuidados com a beleza, que já sabemos que você, nesse ponto, você se cuida. Mas você é um cara que foge de médico? Não, eu vou. Você tenho vai, uma faz dor, check-up? eu vou, faz seu faço. check-up, faz seus exames. Entendi o que você quis dizer. Né? Sim, faço os exames. Faço, lógico, né? Não tem como fugir. Mas como é que é no teu meio? Você vê que os né? homens são mais assim, não vou lá tomar dedada, não vou lá. Eu acho que do meu pai pra lá era pior. Agora já tá mais... As pessoas que até brincam com preconceito isso. Total, idiota, né? Mas precisa, porque você chega... Uma das coisas que a idade traz é você fazer mais exames, né? Dar um pouquinho mais de dor aqui, ali... E aí precisa fazer. Então, eu acho que hoje diminuiu muito o preconceito. Por exemplo, para fazer esse exame de próstata. Sim. Acho que diminuiu muito. Isso é bom, né?
Porque até hoje eu tenho amigos, né, um amigo meu faleceu porque nunca tinha feito, se negou a fazer e tinha câncer de próstata. Sim. Acho que mas a minha pergunta é assim, você hoje, você faz porque você sabe que tem que fazer, ou você faz assim, porque tua mulher fica lá, vai fazer o exame de câncer de próstata? Não, eu faço, é o contrário. Minha esposa não vai no médico de jeito nenhum. A área da Enfermeira. saúde, a gente é assim. Só vai Nossa, quando tá eu Sim, morrendo. casa de pra ferreiro, ela, espeta de pau. eu vou mesmo, eu procuro fazer check-up e tudo. Eu tenho medo, né, de ter alguma doença, alguma coisa, então eu vou. E assim, pensando no teu futuro, né? Pensando assim, você sente que cada vez mais você vai procurar coisas para se manter, né, ativo, ou você pensa assim, putz, não, tem uma hora aqui que eu vou querer descansar, vou querer Parar. Ótima pergunta. Viver não. Só vou parar de quando renda. o cara lá de cima tô me preparando também, o Roberto, né, de ele renda. tem até um Mas projeto quando o trabalho, a bacana, atividade né? te coloca nesse lugar de, não, eu sou Mas, não, uma mas pela pessoa... senilidade. Isso. O meu parar, Maura, vai ser viajar. Eu já estou planejando viajar o mundo quando eu tiver mais tempo e já tiver uma condição financeira muito melhor. Então eu quero, sei lá, se for com 60, viajar muito, morar algumas vezes fora do país durante 6 meses, aí volta, aí vai. Esse é o meu parar. Parar literalmente, paralisar nunca. Nunca. Lindo. Muito legal. Nunca. Olha, que maravilhoso. Eu queria dar um presente para ele, já que ele não quer parar, mas ele pode descansar. E aí a gente tem um presente da Clínica Oba! Simone Neri. Olha, Pra a quando produção você for preparou viajar. pra você, Mas vou. É pra eu ir na praia, ó. Já tá me convidando. Praia, campo, fazer até um em passeio casa, novo. viu? Muito Sessão obrigado. Adorei. streaming, né? Pode ser. Gostou? Pode, nossa, que legal. Maravilhoso. É sinônimo de descansar e curtir a vida. o Te chinelo, agradeço né? muito por você ter vindo, obrigado. porque nosso dia foi muito gostoso, né? Um homem Foi. disposto a falar assim como você, porque você falou verdades, né? Você falou coisas que às vezes os homens não têm coragem de falar. Os medos, né? Os anseios. Muito obrigada. Obrigado, E aí, Léo. meninos, a gente também, a gente aprende também pela dor, pelo amor, e aprende também pela experiência, né? Que é muito legal. É por isso que a gente trouxe um homem para falar de envelhecimento do ponto de vista do homem. E a gente tem uma sessão aqui que chama Dicas do Especialista. No caso, o especialista é o Roberto, que é especialista em ser homem, né? Ele é o homem especialista nele mesmo. E aí, a gente vai ter no Instagram as dicas do Roberto. Quer dizer, o que o Roberto faz para se manter feliz, né? E bem, né? Mesmo diante de uma vida que está aí, né? Para ser vivida. Né? Não importa quanto tempo a gente tem, importa como a gente vive esse tempo que a gente tem, né? Exatamente. E quem quiser comentar, falar, se expressar, perguntar, sugerir, o que faz, Simone? Gente, olha, mostra esse podcast pro seu marido, pro seu namorado, para ver que não pode ter preconceito. É isso, eu acho que a gente não pode ter preconceito. Homem, mulher, todos precisam se cuidar, se olhar, se amar, né? Se buscar. E dá as coisas onde pode mandar comentário. Fiquem à vontade para mandar comentários logo depois dos posts, das postagens. Busque a gente nas redes sociais e façam comentários. É isso aí. É isso aí. Obrigada, Roberto. Roberto. Eu que agradeço, muito feliz em estar aqui. Adorei. Muito obrigado. Ó, super gênios parabéns, ativados. hein? Pois é. Parabéns pelo programa, pelo podcast, a todo o pessoal que está na técnica aí, obrigado. E ousem sempre, né? Acho que a mensagem que eu deixo é não ter medo de ousar, não ter medo de mudar, não ter medo de como é que é? Jogar a chave pro lado de lá do muro. Você trancar a porta e jogar a chave para você ter que mudar mesmo, porque faz parte da vida, senão você estagna
e não sabe o que tem do lado de lá da ponte. É isso. Isso é Muito importante. legal. A vida continua. Valeu. Bom, obrigado, gente. Obrigada.